Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Como de costume, nós vamos fazer uma reflexão nessa linda passagem da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Diz assim a Palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que lhe tem de necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que palavra magnífica é essa! Muito interessante. Então aqui nós podemos compreender e entender a importância da oração. Você consegue orar? Você sabe orar bem? Você sabe se a tua oração chega até os céus? Você compreende essa oração que foi nos dada por Jesus, que é a oração modelo, uma oração que na verdade foi nos dada para que a gente compreenda e entenda a importância da oração, como chegar até Deus. Então, se você compreender isso, nós estamos trabalhando no sentido que a tua oração tenha resultados. Primeira coisa, eu tenho que compreender a diferença entre oração e reza. Oração quando nós abrimos nosso coração para Deus, ou seja, quando você fala com o Pai Celestial, como se fosse alguém que estivesse na tua frente, você está abrindo teu coração, falando aquilo que está te consumindo, te deixando triste, irritado, nervoso, ansioso, preocupado. Ou seja, a oração você desabafa, você conversa com o teu Deus, o teu Pai Todo-Poderoso. Então, quando nós oramos, na verdade, nós estamos fazendo algo muito interessante, que é desabafar, falar com Deus tudo aquilo que está nos pegando. Mas pastor, Deus não sabe todas as coisas? É claro que Deus sabe todas as coisas. A Bíblia já diz, que antes mesmo que nós abramos nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar. Mas então por que nós temos que falar? Isso é muito interessante, essa pergunta. Primeiramente você fala, porque você precisa também desabafar. Nós somos uma pessoa, um ser que temos dentro de nós uma válvula de escape. Essa válvula de escape é a palavra, é a oração. Quando nós falamos, nós liberamos todas as mágoas, todos os ressentimentos, tudo aquilo que está dentro de nós. Então a oração primeiramente faz bem para mim. Por que faz bem para mim? Porque eu ponho para fora todo aquele lixo emocional que eu estou dentro de mim. Segundo lugar, quando eu oro, eu tenho essa fé que meu Pai Celestial vai me ouvir e automaticamente Ele vai me responder. Então a oração é fundamental para alimentar a minha fé, pois a palavra de Deus diz que
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Romanos 10, 17. Quando eu oro, e principalmente eu oro dentro da palavra de Deus, eu estou me conectando com a própria vontade de Deus. E quando eu me conecto com a vontade de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, a minha oração, ela é ouvida por Deus. Pastor, o senhor está falando que porventura tem algumas orações que Deus não ouve? Exatamente. Tem orações que Deus não ouve, principalmente aquelas orações egoístas, aquelas orações que nada tem a ver com a vontade de Deus, ou até mesmo orações que talvez não sejam tão egoístas, mas essas orações, essas respostas que nós queremos que Deus faça, não vai ser para o nosso bem. Automaticamente Deus vai filtrar e não vai ouvir a nossa oração. Mas pastor, qual é a diferença entre oração e reza? Muito simples. A reza é uma oração que alguém um dia já fez e nós tornamos elas mecanizadas, ou seja, repetimos sem pensar muito no que estamos falando. Essa oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou é uma oração modelo, ou seja, é uma oração que nós devemos copiar e tem princípios dentro dela que devemos compreender. E hoje eu gostaria de começar a entender esse tipo de oração. A reza, então, nós pegamos e fizemos uma oração mecânica, ou seja, sem pensar muito no que estamos falando. Até mesmo quando você vai agradecer a Deus pelo alimento, por exemplo, e você já está acostumado a falar algumas palavras bem específicas, talvez aquilo não seja mais oração, seja apenas uma reza, porque você está falando de uma forma mecânica, sem pensar nos resultados, sem pensar naquilo que realmente você está falando. Por isso, a melhor oração é aquela que sai do fundo do seu coração. A melhor oração é aquela quando você coloca todo o teu coração, toda a tua força para Deus. Essa passagem aqui em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, ela está dentro de uma passagem maior que nós chamamos do monte, o sermão da montanha, o sermão do monte. Ou seja, do capítulo 5 ao capítulo 7, esses 3 capítulos, na verdade, é o cerne da Bíblia. Uma certa vez, Gandhi falou que se porventura perdesse todos os livros, inclusive até a Bíblia, mas se porventura preservasse esses 3 capítulos, não se perderiam grandes coisas. Por quê? Porque aqui está o centro da ética cristã, o centro do comportamento cristão, ou seja, como nós cristãos devemos nos comportar. Muitas vezes, olhando para esses capítulos, tem situações, tem passagens que parecem ser impossíveis e realmente, olhando humanamente, nós não conseguimos cumprir, mas com o apoio de Deus, nós conseguimos cumprir. Agora, somente com o apoio de Deus. Por isso que a oração, ela é fundamental para nós vivermos dentro do projeto que Deus estabeleceu para mim e para ti. Muito interessante. Aqui começa essa passagem dizendo assim: quando orardes, não serei como os hipócritas. Hipócritas é aqueles personagens, né, que nós já falamos algumas vezes. No grego, hipócritas significa aqueles que são personagens, são artistas que faziam teatros e colocavam máscaras. Ou seja, quando colocavam uma máscara de criança, se comportavam e falavam como criança. Quando colocavam uma máscara de velho, se comportavam e falavam como velho. Ou seja, dependendo da máscara, ele agia e reagia de acordo com a máscara que ele estava colocando. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você? Olha, eu conheço o teu coração, eu sei quem você é. Não precisa fingir e pensar e fazer com que ele me enganar. Ou seja, nós não podemos enganar a Deus. Por isso que nós devemos ser transparentes. Por isso que nós devemos ser bem claros para com Deus. Ou seja, Ele me conhece, Ele sabe, conhece a minha estrutura, conhece a tua estrutura, conhece as minhas necessidades e as tuas necessidades também. Então, seja transparente, não seja falso, não tente enganar os outros, nem a Deus, nem a si próprio. Então, seja verdadeiro contigo, com os outros e com Deus. Porque gosto de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, Deus está dizendo: olha, não quero te aparecer perante os outros, mostrar quem você é. Muitas vezes nós temos essas atitudes, né, bem complicadas, né, porque queremos parecer algo que não somos. Ou seja, não faça isso, não haja dessa forma.
essa forma, a forma que desagrada a Deus. Tu, porém, então Deus está dizendo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que significa isso? Vai para um lugar escondido, né? Vai para um lugar só tu e Deus. Não queira parecer santo, não queira parecer algo que você não é. Diga para Deus realmente o que você está sentindo. Diga para Deus aquilo que está te perturbando. Diga para Deus aquilo que está te tirando fora da casinha, te desequilibrando. Ou seja, diga para Deus, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, eu não tenho conseguido vencer tal comportamento, tal situação, eu me iro com facilidade, eu perco a paciência, eu não sei mais o que fazer, Senhor, eu preciso de Ti. Essa é uma oração que Deus ouve, quando é do fundo do nosso coração. Mas vai, tu e Deus, vai num lugar onde você consegue entrar na presença de Deus. Pode ser o teu quarto, pode ser o banheiro, pode ser uma montanha, pode ser um deserto, pode ser um lugar que você vai pescar, eu não sei, mas tem que ser um lugar preparado, um lugar especial, onde você vai ter um encontro com Deus. Ou seja, você vai marcar um encontro especial para com Deus, teu Deus. Um lugar que você queira conversar com Ele, um lugar que você queira discutir a relação com Ele, um lugar que você vai dizer, ó Senhor, estou decepcionado com tantas coisas, quem sabe até mesmo contigo, Deus, mas você vai se abrir, você vai falar para Deus. E esse processo de falar, de desabafar na oração, é um processo de cura. Ou seja, você quando ora nessa forma, você está sendo curado e Deus quer te restaurar, Deus quer te libertar também. E aí vai mais longe. E orando não useis de vãs repetições. Muito interessante, né? Nós achamos que Deus como Pai é que nem nosso pai, nossa mãe aqui da terra. Ou seja, quanto mais eu insistir com eles, mais fácil de repente eu tenho de conseguir. Só que Deus não funciona como nosso pai, nossa mãe, dessa forma. Essa insistência, estar repetindo como os gentios repete, não quer dizer que Deus vai ouvir a nossa oração. Não é pelo muito falar que Deus vai ouvir a nossa oração, mas principalmente se nós estamos dentro da vontade dele. Ou seja, eu posso orar, eu posso pedir tudo aquilo que é da vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tem um projeto para que aconteça, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que edifica. Isso eu posso pensar, isso eu posso falar também, ou seja, eu posso pedir também. E aí ele vai mais adiante, ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus, ele sabe todas as coisas de uma forma antecipada, ele tem essa presciência, ele conhece o que você vai falar antes mesmo que abra tua boca. Então ele sabe, ele conhece as tuas necessidades, ele sabe o que você precisa. Ou seja, quando você está com fome, ele sabe que você precisa de alimento. Quando você está com sede, precisa de água e assim por diante. Então, saiba que Deus se importa com você, saiba que Deus te ama, saiba que Deus conhece as tuas necessidades, ou seja, as tuas legítimas necessidades. Deus supre todas as nossas legítimas necessidades. Deus não supre as nossas vaidades, aí não, mas as necessidades sim. Se você tem aliança com Deus, se um dia você já entregou teu coração para o Senhor, Ele tem aliança contigo, Ele tem responsabilidade para contigo e também para com a tua família, para com a tua casa. E aí continua no versículo 9, diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Que coisa linda agora, né? Muito interessante essa oração no Pai Nosso. Primeiramente, eu tenho que compreender que essa oração do Pai Nosso, ela tem 6 pedidos. Os 3 primeiros pedidos estão relacionados com Deus, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, porque no céu já é estabelecido. Então Deus quer estabelecer o reino dele
na terra, assim como já é estabelecido nos céus. Pastor, me explica um pouquinho melhor. Muito bem, na terra Deus ainda não é rei, Ele quer ser rei. E a Bíblia diz que Jesus vai ser, quando vier na segunda vinda, vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Ele vai estabelecer um reinado aqui nessa terra. Agora lá no céu é incontestável, ninguém pode dizer que o Senhor não é soberano, a última palavra é dele, Ele faz sempre o que Ele quer, todos os respeitam, a harmonia, a paz, a alegria, equilíbrio lá no céu. Ou seja, lá no céu é um lugar onde reina o amor, lá no céu é um lugar onde reina a paz, a alegria, a abundância, a prosperidade. Ou seja, lá no céu é um lugar de delícias, de prazeres inimaginável. Então, Deus quer estabelecer o reino dele, que já é estabelecido nos céus, aqui nessa terra. Como Ele vai estabelecer esse reino? Primeiramente, Ele estabelece o reino em nossos corações. Quando Jesus veio à terra, os judeus eles pensaram, agora vai ser estabelecido o reino político. E eles não entenderam que primeiramente eles tinham que ser libertos não da opressão e domínio romano, mas sim da opressão e domínio do pecado. Não da opressão e da tirania do imperador César, mas da opressão e da tirania de Lúcifer, Satanás, o diabo, nosso acusador. Então, quando eu compreendo que o reino de Deus, primeiramente, é estabelecido no meu coração, para que depois ele possa ser estabelecido exteriormente, ou seja, de forma política, em forma de um reino visível, que vai ser a segunda vinda, eu compreendo que é um processo que Deus está fazendo, primeiramente trabalhando em mim, para que depois Ele trabalhe através de mim. É um processo, Deus está trabalhando. Então, primeiramente, os 3 pedidos é para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, ou seja, é destinado para Deus. Os outros 3 pedidos são destinados para os homens, ou seja, para que Deus possa suprir todas as necessidades do seu povo até que o seu reino seja plenamente estabelecido nesta terra. Então, primeiro, que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. Ou seja, qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é que o seu nome seja adorado, respeitado, venerado, que o seu reino seja plenamente estabelecido e a sua vontade seja concretizada, realizada, plenamente realizada nessa terra. Então são os 3 pedidos que nós temos no Pai Nosso. Os outros 3 pedidos estão relacionados aos homens, ou seja, o pedido de pão, ou seja, o pedido da provisão, que Deus proveja realmente aquilo que eu tenho necessidade. Segundo, o pedido do perdão, ou seja, que Deus mantenha a minha comunhão para com o meu próximo, porque se eu não tiver comunhão para com o meu próximo, eu não posso ter comunhão com Deus. É impossível ao homem ter comunhão com Deus se ele não perdoa, se ele não pede perdão ao seu próximo, ou seja, a comunhão com o meu próximo afeta diretamente a comunhão com o meu Deus. E o livrar do mal, ou seja, livrar da tentação, significa que eu preciso da proteção de Deus. Assim como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E mais adiante diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sereis atingido. Somente com os meus olhos olhareis e vereis a recompensa dos ímpios. Então eu preciso compreender, e isso realmente é muito interessante, que a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas sim para realizar a vontade de Deus nessa terra. Então, quando eu oro, eu não oro e não posso orar para que Deus realize a minha vontade, mas para que eu possa ser um instrumento dele para realizar a vontade dele aqui nessa terra. Quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, que eu preciso orar, sim, para eu ser um instrumento dele e fazer cumprir a vontade dele, porque esta é a
A vontade dele é a vontade que é boa, agradável e perfeita vontade. Automaticamente eu estou sendo um instrumento dele, útil para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. A Bíblia, então, queridos, nos ensina que a oração, então, é uma arma poderosa de guerra. Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós precisamos orar todo o tempo. A Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Ou seja, nós temos que orar sempre, nós temos que vigiar sempre, sempre alerta, como diz os escoteiros. Temos que estar alerta em relação ao que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, nossos pensamentos, aquilo que está por nossa volta, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o nosso adversário, ou seja, o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão, pronto para nos tragar, pronto para dar o bote, pronto para nos pegar. Ele só vai nos pegar se nós estivermos com a nossa vigilância baixa, ou seja, se estivermos altamente vigilantes, se estivermos junto com o Senhor, jamais Ele vai poder nos tocar. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se eu estiver sujeito a Deus, o que é estar sujeito a Deus, pastor? Sujeito a Deus significa estar em obediência à sua palavra, significa querer fazer a vontade de Deus. Se eu estiver dessa forma, sujeito a Deus, obediente à sua palavra, me sacrificando, fazendo o que Deus quer e não o que eu quero muitas vezes, automaticamente eu tenho autoridade para dizer para que o diabo, os demônios fujam. Eles têm que fugir. Ele tem que fugir porque a palavra de Deus nos diz isso. Então, primeiro eu me sujeito a Deus e a sua palavra, em obediência à sua palavra, e aí eu tenho autoridade para realmente fazer com que os demônios fujam de mim. Uma coisa muito interessante, queridos, que quem não ora morre. É a oração que nos mantém vivos espiritualmente na presença de Deus. Se você quer estar vivo na presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, você precisa orar mais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O poder está intimamente relacionado à tua oração, à tua vida de oração. Quanto mais tu ora, mais poder você sente. Quanto menos você ora, menos poder você sente. Quando você não ora, você não tem nenhum poder, você está somente na força do teu braço, e na força do teu braço algumas vitórias você vai ter, mas outras infelizmente não, porque outras você precisa da intervenção, o milagre, o sobrenatural de Deus. Então você precisa aprender a orar. Quem ora muito, vence muito. Quem ora pouco, vence pouco. Quem não ora nada, não vence nada. A oração está intimamente ligada ao poder e aos resultados, ou seja, à vitória. Você quer ser um homem vencedor, uma mulher vencedora? Ore muito. Esteja conectado com o Altíssimo. Jesus orou para nos ensinar que a oração não é simplesmente uma opção do cristão, mas é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Ou seja, se você quer sobreviver espiritualmente, você precisa estar ligado, conectado com Deus através da oração. A oração funciona como se fosse uma bateria. Você precisa recarregar as tuas baterias, assim como a gente faz com o nosso celular, deixamos carregando à noite, ou seja, para quando for de manhã ele está 100% de carga. Assim também tem que ser a nossa vida de oração. Precisamos orar mais para estar mais forte, para vencer todos os obstáculos que vêm pela nossa frente. A oração, em primeiro lugar, muda quem ora, ou seja, quem ora é modificado, pois a oração transforma as pessoas. Ou seja, pega um ímã e pega, por exemplo, um ferro e deixa esse ferro junto com o ímã. Você vai ver, vamos pegar uma moeda, por exemplo, um prego, você vai ver que essa moeda, esse prego, depois que você retirar do ímã, ele passa também a exercer o magnetismo, ou seja, ele
também ele vai ter as mesmas características do ímã. A mesma coisa acontece comigo e com você. Quanto mais perto, mais próximo, mais tempo na presença de Deus, mais nós vamos nos mover com o caráter de Deus. Mais parecidos nós vamos ser com Deus. Se você quer ser um cristão verdadeiro, e o cristão verdadeiro é aquele que é parecido com Cristo, aquele que é pequeno Cristo, aquele que pensa, aquele que fala, aquele que sente, aquele que age, aquele que reage como Cristo agia e reagia, viva mais tempo junto com Deus. Essa, na verdade, esse é o X da vitória. É a forma da gente poder ganhar desse próximo, de ser realmente pleno na vida cristã, é vivendo mais próximo do nosso Mestre. A pessoa que ora também recebe a unção do Espírito Santo, obtendo então a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e discernir as estratégias do diabo. Ou seja, se você quer ter a sensibilidade para ouvir a Deus e poder discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo, ou seja, essas vozes que vêm até os teus ouvidos, quanto mais tempo em oração, mais com Deus, mais você vai poder discernir e entender e compreender que tipo de voz você está ouvindo. Ou é a voz do teu Senhor, ou é a tua voz do teu coração, que é mentirosa, que é doente, que é mau, que é corrupta, ou a voz do diabo, que é enganador, o pai da mentira. Então, quanto mais tempo você vive com Deus, mais você vai poder discernir essas vozes que você ouve. Então, se você perceber que não está sendo o que gostaria de ser, é porque, sem dúvida, está faltando oração. Pastor, como é que eu posso, na prática, entender isso? É muito simples. Reveja os teus comportamentos. Talvez você está sendo muito negativo ultimamente. Talvez você está sendo muito pessimista ultimamente. Talvez no teu coração há muita crítica ultimamente, há muita ira, muita raiva, muita soberba, tuas palavras são amargas. Você não é uma pessoa mais comprometida com as pessoas que vivem ao teu lado, com a tua família, ou com a tua igreja, ou com o teu trabalho. Então você precisa fazer uma reflexão do teu comportamento, das tuas palavras, e você vai analisar. Pergunte para as pessoas ao teu lado, que convivem contigo, que verdadeiramente são tuas amigas, teus amigos, e pergunte para ela: olha, será que porventura eu não estou diferente? E elas vão dizer: você está diferente, você está mais amargo, você está mais pessimista, você está mais com o coração duro. Então, realmente, esses são sinais que você precisa orar mais. E orar mais significa vencer mais. Orar mais significa mais poder na tua vida. Nesse momento agora eu quero orar por você e pedir para que Deus te abençoe e te dê essa força que você precisa nesse momento. Se possível, feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está assistindo essa programação, e te peço, Senhor, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a renove, que o Senhor a restaure neste momento agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!